Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças rendemos a Ti, porque Teu amor e a Tua misericórdia também se renovaram no dia de hoje. Obrigado porque nesse sagrado, nesse santo e maravilhoso dia, temos a oportunidade de rendermos a Ti a nossa adoração. E nesse momento essa igreja, em atitude de reverência, Senhor, em atitude de humildade, mais uma vez em oração, solicita e pede aos céus que desça nesse lugar. Que os santos anjos e a presença do Espírito Santo recaia no coração de todos nós. E que possamos, além de ouvir e entender, sairmos daqui para praticarmos a Tua palavra. Seja o Senhor a voz desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Para a Igreja de Deus, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu já estive aqui nesse púlpito, já aprendi com vocês, já conversei, já falei, já conheci um pouco mais dessa igreja. E em nome da escola, em nome da direção, de toda a rede adventista, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de conceder à igreja de vocês para realizarmos o dia de hoje. Se vocês perceberem, se vocês não sabem, o dia de hoje, o sábado de hoje, ele é dedicado em todo o território da divisão sul-americana para a educação adventista. E estar aqui ao lado e ter a oportunidade de sermos acolhidos por vocês no dia de hoje é motivo de gratidão. Afinal de contas, não é à toa que essa igreja comporta boa parte dos nossos funcionários, uma parte bem significativa dos nossos funcionários. Então, a nossa gratidão pelos funcionários, pelos alunos, mas também por ceder o culto, a programação e o dia de hoje para a nossa escola. Porque essa aqui é a Igreja de Deus, esse é o povo do Senhor. Amém. Vocês lembram dessa fala, quando eu fiz aqui da última vez? Eu falo, essa é a Igreja de Deus, vocês respondem, esse é o povo do Senhor. Aí eu digo, esse é o povo do Senhor. Aí vocês respondem, aí eu digo, Maranata. Aí eu falo, o Senhor logo vem. Aí no final nós falamos, amém. Deu para entender? Essa é a Igreja de Deus, o povo do Senhor, essa é a Igreja de Deus, o Senhor logo vem, Maranata, Maranata, o Senhor logo vem, amém. Beleza? Esta é a Igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Todo ensaio é assim, para a gente corrigir, para a gente alinhar e tudo mais. Então eu falo novamente, essa é a Igreja de Deus, você responde, esse é o povo do Senhor. Beleza, igreja? Então vamos lá. A chuva está caindo, nosso ânimo está no coração. Esta é a Igreja de Deus. Esse é o povo do Senhor. Esse é o povo do Senhor. Essa é a Igreja de Deus. Maranata. Senhor logo vem. Maranata. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, abrir a palavra de Deus sobre algo que é atual. Mas a gente vai olhar para o passado e depois de analisarmos o passado, a gente vai voltar para o presente e ver se ele existe, como ele existe. E o tema do meu sermão hoje para vocês, o tema que eu gostaria de falar, é vencendo os Golias atuais. Obviamente, quando a gente fala de Golias, a história do personagem principal qual é? Davi e Golias. E é justamente o Golias, o gigante, o que Davi afrontou, que nós vamos nos debruçar um pouquinho hoje e abrir os nossos olhos de maneira espiritual. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17. Samuel, capítulo 17, vamos ler do verso 4 ao verso 7, para visualizar quem era Golias naquele momento daquela guerra. O contexto, a história não é novidade, você conhece a história de Davi e Golias. Davi venceu Golias, já vamos dar um spoiler aqui, já falei o final. Davi vence Golias, você sabe muito bem disso. Você sabe a forma como Davi venceu Golias, mas vamos analisar hoje com os olhos espirituais e de maneira também educacional e familiar. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 4, me diz o seguinte: Então
do arraial dos filisteus, ou seja, do acampamento dos filisteus, saiu um guerreiro chamado... Vamos ler de novo o verso 4, capítulo 17 de 1 Samuel. Então, do arraial dos filisteus, do acampamento dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. E ele era da cidade de Gate e tinha quase 6 côvados, na minha versão, 3 metros de altura. Ou seja, não era um gigante fora do normal. Para a época, isso era normal. Principalmente por ser dessa cidade. Era a cidade dos gigantes. Não tem nada de anormal para aquela época. Obviamente, eu lembro se encontrar alguém de 2 metros já é algo assustador. Você imagina 3 metros de altura. Mas essa era uma cidade de gigantes. Então, Golias sai da cidade de Gate. Ele tinha quase 3 metros, ou 6 côvados na sua versão. E trazia na sua cabeça o quê? Um capacete. Na minha versão diz que é um capacete de bronze. E ele vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 a quase 15, 60 quilos a 70 quilos. Então, quando a gente fala de Golias, a gente está falando de um guerreiro. Não está falando de qualquer homem. É alguém que pegou e foi brigar na mão na hora ali, deu a boca na cabeça dele, acordou e foi para a briga. Não. A gente está falando de um guerreiro de 3 metros de altura. Ele estava pronto, ele estava preparado e ele estava equipado. Golias, inimigo do povo de Deus, um guerreiro, um batalhador, ele estava preparado, equipado, tinha altura, causava medo, estava pronto para enfrentar o povo de Deus. Não era qualquer homem, era o homem guerreiro daquela época. Esse era Golias. E aí, quando a gente volta para o povo de Deus, nesse momento, você sabe disso, o povo já estava meio amedrontado, os homens eram de estatura mediana. E Golias lançou o desafio: eu só preciso de um homem. Não vem o exército, meu exército não vai encarar vocês. Eu sozinho vou encarar vocês, mas eu só preciso de um homem. Só que era tão assustadora aquela situação, aquele guerreiro, aquela altura, aquela armadura, que o próprio rei já não sabia nem como lidar com aquela situação. E não tinha quem enfrentasse aquele homem. Não tinha quem enfrentasse aquele gigante, aquele guerreiro, aquele homem preparado, que só a sua altura já falava por si só e dava medo. Você imagina com toda aquela armadura, com aquele capacete e aquela lança. E possivelmente os outros só estavam escondidos ali. Porque a hora, se o povo de Deus viesse com um exército, talvez os irmãos e toda aquela comunidade de Golias ia se levantar e aí a destruição seria fatal. O povo não enfrenta, o povo está com medo. Os irmãos de Davi estavam ali, 3 de seus irmãos estavam presentes naquele momento. Mas Davi, por não ter idade para a guerra, obviamente ficou em casa. Pastor ainda não veio, a gente sabe disso. E agora a gente vai debruçar um pouquinho sobre Davi. 1 Samuel, também no capítulo 17, nós vamos ler o verso 12, 15 e os sucessivos. O verso 12 de 1 Samuel, ele me diz o seguinte: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Verso 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Verso 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. E ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Contextualizando. Davi pequeno, adolescente, sem idade, sem altura, sem estatura, sem força, sem jeito para uma guerra, apenas para cuidar de ovelhas,
tem a incumbência do pai. Olha, os dias se passaram, eles não voltaram, a fome com certeza deve estar tomando conta deles, os mantimentos que levaram já não é o suficiente. Vai e leva isso para os seus irmãos. Cada família era responsável, quem sabe, por levar um pouco para os seus guerreiros ali. E Davi foi o responsável. Era ele que fazia aquilo. Seu pai era idoso, era velho para sua época. De 8 filhos. Davi então agora pega, coloca aquele peso nas costas, aquela comida, aqueles pães, vai até o local e chegando lá, ele se depara com aquela cena. O exército parado, o exército sem avançar, o exército sem confiar, o próprio rei sem liderar. E a gente sabe que naquele momento Davi olha para aquilo e fala: ninguém vai levantar? Ninguém vai se levantar? O próprio rei ouvindo aquilo fala assim: tá, mas a gente não tem guerreiro. Então me dá, deixa que eu vou. Deixa que eu me levanto. O próprio irmão Eliabe ouvindo aquilo fala: vem cá, isso aqui não é piada. Você veio aqui para caçoar, para brincar, para duvidar? Vai cuidar das ovelhas, vai que é teu lugar. Isso aqui é assunto sério, é de homem, é de guerreiro, é de valente. É de gente que se sabe o que fazer, não é brincadeira, isso aqui não é piada. Agora você vem para cá, deixa as ovelhas lá e vem olhar para os seus irmãos desse jeito, volta para o teu lugar. Davi pede para Saul e fala assim: olha, eu vou. Saul coloca a armadura, ele não consegue nem sequer levantar a própria espada, você sabe disso. Mas naquele momento Davi disse o seguinte: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A arma que Davi sabia muito bem manusear era aquela funda com 5 pedras. Reparem que reparem que Golias, ele estava preparado para enfrentar o povo de Deus. A história você conhece por detalhes, mas eu quero apresentar para vocês o tempo de hoje, 2023. Nós não vamos sair de casa, nós não vamos entrar numa guerra, numa batalha. Há muito tempo que o nosso país não passa por isso, mas diariamente, todos os dias, a partir do momento que você abre os seus olhos, você levanta e sai de casa para um estudo, para trabalhar, seja o que for, você sempre terá um gigante espiritual para batalhar. Quais são eles? Não precisa nem sequer ligar uma TV, porque hoje você tem um gigante espiritual na palma da sua mão para você saber de todas as notícias. Com muito carinho, respeitando aqueles que têm cabelo branco aqui, vocês podem dizer com toda a convicção que na época que vocês eram crianças, o pensamento, a ideologia, o respeito e o comportamento da sociedade na época em que vocês eram crianças é bem diferente do que é hoje. Estou certo, Fernando? Não precisa ir muito longe, porque em 10, 5, 3 anos a gente consegue ver uma diferença na educação social. Eu não estou falando de educação pedagógica em sala de aula nas escolas. Eu estou falando de sociedade. A cada dia que passa, nós devemos aceitar o que o mundo coloca, a gente deve aceitar e respeitar os outros, preocupar-se com a nossa felicidade, ir em busca do nosso bem-estar. A cada dia que passa, você tem que satisfazer o seu desejo, o mundo tem que cuidar daquilo que importa dentro de si, porque você tem que se cuidar, porque o mundo tem criado um gigante do existencialismo, do humanismo, que é onde o ser humano precisa cuidar de si, valorizar e pensar no seu eu. Doa a quem doer, machuque a quem machucar, puxe o tapete de quem tiver que puxar. Mas as nossas crianças estão crescendo numa sociedade onde tem que ser a minha vontade, no meu tempo, do meu jeito, o meu gosto, a minha forma de amar, a minha forma de falar, a minha forma de ser. É assim que o mundo tem criado um gigante. E ele é armado, ele tem capacete, ele tem couraça, ele não é qualquer luta, não é qualquer gigante. É um gigante que tem crescido cada vez mais. E as crianças da nossa igreja têm enfrentado, as nossas famílias têm enfrentado esse gigante com o tempo. Para aquilo que o mundo pode parecer normal, a troca de valores, a inversão de valores,
para a nossa igreja, para a nossa família, isso não pode ser normal. O mundo tem invertido a pirâmide, o mundo tem invertido os lugares, o mundo tem invertido as posições intelectuais, o mundo tem invertido o pensamento de valores, o mundo tem invertido as ideologias de gênero, o mundo tem invertido todos os assuntos que ele pode. A lei de Deus, o sábado de Deus, a igreja, os valores, as famílias, as formas como que se constitui uma família, o mundo tem invertido todos esses aspectos. E cada dia que passa, isso tem sido visto como normal. Temos que respeitar, temos que aceitar, temos que ser. Isso não é normal. Esse gigante não é normal. Nós não podemos fazer como o povo de Deus, o exército do passado, cruzar os braços e aceitar. Alguém tem que se levantar. Ou alguém precisam se levantar. Independente da força, independente do tamanho, independente da estrutura física e espiritual, precisamos nos levantar em nome do Senhor. E isso precisa acontecer aqui dentro da igreja. Porque o maior campo de batalha tem sido a casa. Para quem enfrenta de segunda a sexta, diariamente, alunos, aonde um dia vai para a casa do pai, um dia vai para a casa da mãe, um dia vai para a casa da avó, são crianças que estão crescendo sem uma referência familiar. A cada dia cresce cada vez mais o índice de alunos. E eu digo isso com total convicção. E está aqui os funcionários que não me deixam mentir. A cada dia que passa, cresce cada vez mais o índice de separação entre pais e mães. Porque o pai está preocupado com a sua felicidade, porque a mãe, a esposa, não corresponde à sua felicidade. Então, baseado na sua felicidade, ele vai sair de casa. A mãe, por outro lado, a mulher que tem um filho, fala assim, olha, não dá mais para continuar com ele. Ele só pensa nele, é nele, é nele. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho a minha felicidade. Então eu vou sair de casa. Vou morar com meus pais. Isso quando as crianças, os alunos não são órfãos de pai e mães que estão juntos. Não, mas quem vai criar é a avó. Nós trabalhamos o dia inteiro e eu só vejo ele no final de semana. Eles têm crescido cada vez mais o índice de famílias destruturadas. E é o inimigo de Deus que tem feito isso, sabe por quê? Porque tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é santo, como o sábado do Senhor, dado na criação do Éden, o casal, o homem e mulher, a família, dado no jardim do Éden, tudo aquilo que é santo e sagrado por Deus, além de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para colocar no dedo, inverter valores e desconstruir, deixar de acreditar que aquilo é sagrado, que aquilo é santo. E a família é algo sagrado, é algo santo por Deus. E o inimigo de Deus tem tentado criar um gigante para destruir as famílias. E às vezes as famílias são até bem estruturadas, sonhadas, planejadas, mas infelizmente existe um mal do século. Peço desculpa só pela palavra, troque o G pelo C, pedocracia. A pedocracia é a pedagogia onde o adulto, o pai, o responsável, ele entende que tem que ser no tempo da criança, do jeito da criança, é ela quem estabelece as regras, não pode se dizer a palavra não. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude tem crescido muito em nossos dias. Onde no passado pais vinham à escola e falavam, olha, meu filho desrespeitou a professora, meu filho não consegue, se ele falou algo errado, se ele tirou uma nota baixa, ele veio aqui se retratar, ele veio aqui pedir desculpas. Agora os valores são ao contrário. Os pais procuram a escola e falam assim, olha, a professora falou assim com meu filho, olha, meu filho tirou 5 décimos abaixo de uma nota 10, eu quero que vocês deem 10 para o meu filho. Ele chegou em casa chorando porque foi frustrado com essa nota. A cada dia que passa, os pais procuram, e não é só na escola adventista, como se o erro fosse nosso. Os pais não permitem que seus filhos alcancem o 2º, 3º ou 4º lugar. Seus filhos não podem chorar, seus filhos não podem ser frustrados.
Seus filhos têm que ser tratados em um berço esplêndido de ouro. E os filhos têm que receber. Porque em casa eles tratam desse jeito, eles dão o que querem, a hora que querem, no tempo que querem. E eles entendem que a escola precisa se curvar diante dos seus alunos. Se curvar diante das crianças no sentido de tratá-los sem frustração, sem aperto. E infelizmente a gente começa a criar uma sociedade fraca. Por isso que Ellen White, no livro Lar e Família, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, Ellen White começa dizendo o seguinte: olha, uma família fraca gera um indivíduo fraco e automaticamente uma sociedade fraca. As famílias estão cada vez mais fracas porque elas estão passando por um estado de decomposição intelectual, decomposição emocional, decomposição espiritual. Isso se reflete nos filhos, que se reflete na sociedade, e é por isso que a gente vê, por isso que nós enxergamos um mundo que está caminhando de mal a pior. É um gigante que o inimigo de Deus tem se levantado cada vez mais. Diante dessa situação, essa cena e essa imagem retrata o que tem acontecido. As crianças têm tomado, os filhos têm tomado o pensamento e as emoções de seus pais e de seus familiares. Enquanto no passado, o pai, talvez você viveu nessa época, só de olhar, não precisava falar nada. O que aconteceu com os filhos? Um olhar de um pai, um olhar de um avô, o respeito que tínhamos quando outros estavam conversando, já era o suficiente. Não precisava nem bater. Às vezes a violência tomava conta um pouco mais intensa, mas não precisava bater, porque o olhar já fulminou naquele momento. Hoje a gente vê que os adultos conversam, as crianças entram, existe com licença, desculpa, porque as crianças têm tomado e têm cegado. Eu não digo só pais, têm cegado os adultos. Na ideia de que pode fazer o que quiser, no tempo que quiser. É uma criança. Essa criança cresce. Essa criança cresce. E vocês sabem muito bem disso. Hoje, com 1 ano de idade, o dedinho parece que já nasce aqui, ó, mexendo no movimento das telas. Eles não são tão inocentes quanto a gente pensa. Assuntos que no passado eram de ensino médio, assuntos de cunhos sexuais que você tinha no passado, no ensino médio, hoje você tem uma turma de 2º ano, de 7 anos de idade. Está aqui a professora Karina, que não me deixa mentir. Ela dá aula para o 2º ano e ela conversou comigo: pastor, o que eu falo? Porque os meus alunos estão perguntando o que acontece se uma menina quiser namorar com uma menina. Está aqui, 7 anos de idade. Assuntos que eram no ensino médio, que tinham medo de ser falado. Hoje as crianças trazem isso. Uma professora que dá aula para o 2º ano, onde o objetivo é alfabetizar, fazer o processo de letramento. Porque as crianças têm tomado o coração, a emoção e o pensamento de adultos como se isso fosse normal. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal. Voltando para a história de Davi, você sabe que a arma, como eu falei dele, foi aquela funda com 5 pedras, e não foram quaisquer pedras. Naquele momento, Davi escolhe 5 pedras bem específicas, porque precisavam caber na funda, precisavam ter o formato. Quem sabe naquele momento aquelas pedras não foram simplesmente passadas e colhidas, mas Davi pega aquelas que de melhor teria alcance, peso e intensidade para sua funda. Você olha para Davi e percebe que 5 pedras são fundamentais. 5 pedras são essenciais para um pastor de ovelhas, para alguém que confiava em Deus e se levantou e falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer. E eu quero apresentar essas 5 pedras espirituais. A primeira delas é a palavra de Deus. Se o seu filho não vê você abrindo a Bíblia dentro de casa, desculpa, mas ele também não vai abrir a Bíblia fora de casa, nem dentro de casa. Se o seu filho não vê sua família se reunindo para um culto familiar,
seja no início do dia, no final do dia, seja no pôr do sol para receber o sábado ou para finalizar o sábado. Não espere que ele seja espiritual, porque os filhos são aquilo que os pais são. Todos os pais sonham o melhor para o seu filho. Todos os pais sonham que seus filhos sejam homens e mulheres de sucesso para o mundo. Que tenham um bom estudo, boas escolhas, boas famílias. Mas, queridos, os filhos são aquilo que os pais são. Você pode olhar para a história de Abraão e Isaac. Quando Deus pede Isaac para ser sacrificado, é porque Deus sabia que Abraão, naquele momento, entregaria o seu filho. Isaac, quando está diante do altar, que ele levanta o cutelo, Isaac não fugiu, não mediu forças, porque ele sabia e conhecia que seu pai adorava o Deus dos céus. Então, naquele momento, mesmo sem entender, ele confiou em seu pai, sabendo que aquela era a vontade de Deus. Ele não fugiu, ele não degladiou, não bateu no seu pai. E era mais jovem, tinha muito mais força que seu pai. Isso mostra que os filhos são aquilo que os pais são. Existe uma frase que diz que as palavras até convencem, mas o exemplo, ele se arrasta. Se você quer filhos espirituais, se você quer filhos tementes a Deus, firmes na fé, seja você, pai e mãe, alguém temente a Deus. A segunda pedra espiritual é o alicerce familiar. É a família, é a unção, é a junção, é a união das famílias, dentro de casa. A família precisa ser o terreno, o lugar de treinamento. Todo soldado, antes de ir para uma guerra, ele precisa treinar. Porque se ele não souber se ele quer pegar numa arma, estou certo ou não, Gilberto? Se alguém não souber pegar numa arma, como vai manusear? A pressão, a intensidade, o calibre de uma arma, para quem nunca pegou, é ruim. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Se o seu filho, se a família não faz um treinamento espiritual dentro de casa, não é fora de casa que ela vai defender. Ela não vai conseguir sair para a guerra fora de casa. E o gigante está fora de casa. O Golias espiritual que o inimigo levanta está fora de casa. Só que para isso a gente tem que treinar dentro de casa. E a segunda arma espiritual é a família. É o culto familiar baseado na palavra de Deus. O terceiro ponto que eu quero apresentar está aqui. Essa igreja tem se levantado nessa questão. Nunca fale que a igreja não cuide, porque a igreja tem um grupo de aventureiros até para o final de semana do seu filho, se caso ele tenha idade menor. Ah, mas ele é adolescente, tem um grupo de gravador. Ah, ele já saiu da adolescência, tem um ministério jovem. A igreja olha para todas as idades. E se você quiser, antes dos aventureiros, ou continuar depois disso para cada idade específica, a gente tem o quê, gente? A lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina abrange todas as idades do rol do berço. Mães utilizam a lição do rol do berço quando o filho ainda está no ventre, para que ele tenha a sensibilidade no ventre de ouvir as histórias da palavra de Deus. Você tem com 0 a 3, com 3, com 4, com 5, com adolescentes, com juvenis, com jovens, com adultos. Existem materiais que a igreja prepara para ser armadura das crianças. Existem materiais que a igreja prepara para adolescentes. Precisa ser utilizado essas armas. Não adianta você ter um belo arsenal de armas se você não tem o interesse em utilizar essas armas. Bíblia, família, clube de gravador, aventureiros e jovens. E essa quarta pedra é a escola sabatina, a lição da escola sabatina. E a quinta e última pedra que eu quero apresentar para vocês é justamente a razão de estarmos aqui hoje, que é a educação adventista. Isso é uma pedra, isso é uma arma espiritual. A escola adventista é feita por seres humanos, a escola adventista é feita por humanos. Ainda não é o céu, porque ninguém chegou ao céu, nem a igreja, nem a escola, nem os aventureiros, ninguém chegou ao céu. Os defeitos vão existir. É feito por seres humanos, mas são feitos por seres humanos que têm princípios e valores, que querem levantar armas espirituais para combater o inimigo de Deus. A escola adventista ela ainda é uma escola que tem que prestar contas ao governo. E toda educação, seja ela qual for, estadual, municipal, privada,
militar, ela precisa atender a 60% do que a gente chama da Base Nacional Comum Curricular. 60% daquilo que nós ensinamos em sala de aula é o governo que fala que nós devemos fazer. Mas é a matemática, a ciência, a geografia, a história, português, todo esse conteúdo. O objetivo do governo é que todo o Brasil cuide da educação e saiba que cada série precisa respeitar aquele componente curricular, aquele conteúdo, aquela disciplina. E todo o Brasil trabalha nesse intuito. Isso é bom. Começa a dar um passo na equalização da educação. Mas existem outros 40% que é a responsabilidade única da escola. Cada escola tem 40% nas mãos de quem sabe adaptar o seu currículo, colocar conteúdos, mexer com disciplinas que ela entenda que pode ser o melhor para a sua realidade. Esses 40% muda conforme o estado do Brasil, conforme a filosofia, conforme o perfil da escola. A escola adventista usa esses 40% para trabalhar com aulas de religião semanalmente. A escola adventista usa esses 40% para fazermos o que a gente chama de cultura geral, capela, semana de oração, projeto de vida, assuntos de cunho religioso, de cunho bíblico, porque a palavra de Deus ainda é aberta dentro da nossa escola. E é por isso que a educação adventista também é uma pedra espiritual na funda para combater o inimigo de Deus. As crianças são alvos. As crianças é a base de um futuro. E o inimigo de Deus busca trabalhar de forma a mudar a sociedade, a pisar naquilo que é de mais valor, que é a consciência e o coração de crianças. A educação adventista, ela precisa continuar. Não é a principal, não é a primeira, mas ela precisa continuar a educação que vocês, família, que você, pai, que você, mãe, dá dentro de casa. Nós precisamos unir forças para que a gente continue a construir o caráter de uma criança, do qual o pai e a mãe já começou dentro de casa. Porque quando ela sai de casa, ela continua ouvindo aquilo que o pai e a mãe falou. Quando ela volta para casa, ela continua ouvindo aquilo que a professora falou. Então ela está a todo momento lidando com o mesmo assunto, com a mesma filosofia, com o mesmo princípio. Ela sai de casa porque pai e mãe abrem a Bíblia. Ela entra dentro da escola, a professora abre a Bíblia. Ela volta para casa, encontra pais que são religiosos. Ela vai para a escola, ela encontra uma escola religiosa. Então ela está sendo cercada de todos os lados, espiritualmente, está sendo treinada espiritualmente. Essa é a razão de existir, a razão de ser da educação adventista. A gente precisa dar um basta e precisamos nos levantar contra os Golias atuais, contra as filosofias, contra as ideologias. E essa igreja precisa ter essa consciência, essa convicção. As famílias dessa igreja precisam ter isso no coração. Independente se os nossos alunos vão passar nas melhores faculdades, nas federais ou nas grandes renomes da vida, o que nós trabalhamos como educação adventista é que os nossos alunos, juntamente com suas famílias, escrevam seus nomes no livro da vida da eternidade. E essa igreja tem fundamento, essa igreja tem princípio, e vocês, como seres humanos, como pessoas, como homens e mulheres, segundo o coração de Deus, precisam estar cada vez mais abrindo os olhos espirituais, apoiando essa educação que nasceu no coração de Deus e não no coração de homens. E é por essa razão que no dia de hoje nós estamos aqui também para apresentar duas famílias que vão selar a vida de seus filhos e vão escrever o nome deles no livro da vida para toda a eternidade. Existem duas famílias nessa igreja que trabalham conosco, que têm seus filhos. E é uma família que nesse momento, não por impor aos seus filhos, não por colocar a obrigação nos seus filhos,
porque eles viram, porque eles testemunharam suas famílias, eles decidiram e pediram pelo batismo no dia de hoje. Nada melhor do que ter um sábado de educação com alunos, com filhos, com famílias que estão lutando, que estão batalhando, que estão treinando espiritualmente para que seus filhos recebam a coroa da vida eterna. Amém. E é por isso, nesse momento, eles serão apresentados para vocês nesse momento, nessa festividade. Eu sinto paz desvendar no mar. Meu farol, ilumina a noite. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas duas famílias já são conhecidas da igreja, são membros dessa igreja. A Carol, nossa professora do 5º ano. A Manu, carinhosamente Manu, é a nossa professora da educação infantil por 3 anos. É ela que, apesar de alguns olhares falarem 3 anos, mas é ela que recebe todos aqueles que estão pela primeira vez pisando em território educacional da educação adventista. É a Manu que precisa, quem sabe, fazer o primeiro encanto e a razão de entender para pais e mães o que fazer com a educação infantil e com a educação adventista também. E essas duas famílias, temos aqui a Vivian, que decidiu, falou que ela nunca ia deixar de amar a Jesus e falou que precisava e queria fazer o batismo dela. E temos aqui também o André, e ele falou, o Carol me contou, ele falou assim: olha, eu quero ser batizado pelo pastor. Eu falei, então vamos fazer o batismo dele. Ainda, aos nossos olhos humanos, podem parecer 2 crianças, e são 2 crianças, mas Davi era o menor, o mais novo, era uma criança também comparado com seus irmãos. Mas Davi falou, eu vou em nome do Senhor. Mas a Vivi e o André, eles não vão terminar a batalha aqui. Eles só estão começando, eles só estão se equipando espiritualmente. Sobre pais e mães, sobre vocês, Bruno, João, também repousa uma responsabilidade. E é muito pesada a responsabilidade de ser pai, e maior ainda a responsabilidade de ser pai cristão. Vocês são homens, são chefes de família. Vocês precisam carregar na mão de vocês a palavra de Deus. Aí o André vai aprender a ser um homem de valor. Aí a Vivi vai poder enxergar e ver qual é o perfil de um homem segundo o coração de Deus. E se eles tomarem essa decisão é porque alguma influência tem acontecido dentro da casa de vocês. E como família, como pai, como mãe, não deixem de dobrar os joelhos diariamente pela oração dos filhos de vocês. A saúde importa, o alimento importa, mas a vida espiritual, o livro da eternidade também importa na vida de vocês. E nesse momento é o que vai acontecer. Nós vamos escrever o nome deles no livro da eternidade. Vou convidar o André para ser o primeiro nesse momento. Percebam que o André, além de estar sendo batizado com o uniforme da educação, ele carrega nos ombros o capacete da salvação e a arma, o escudo dele. Mas certeza que no coração, é claro que ele está carregando a família.
E nesse momento o Espírito Santo precisa recair em porção dobrada sobre a vida do André. Independente da sua idade, independente do seu tamanho, nunca duvide dele. Nunca duvide da vida espiritual que ele precisa ter. E como igreja, independente se você é parente ou não, ajude, auxilie, conduza, quando preciso for, na função de igreja, a vida do André. Olhem, auxiliem e fortaleçam a Carol e o João, para que esse menino possa continuar crescendo para a honra e glória de Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, diante dos santos anjos, que nesse momento se encontram com sorrisos e alegrias na eternidade, eu, como ministro do Evangelho, batizo o André para a remissão dos seus pecados, para uma nova vida, para um novo crescimento, para ser um homem segundo o Teu coração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espera aqui um pouquinho, né? Você vai presenciar de camarote seu amigo, tá bom? Cadê a Bíblia? Já chama a avó para ver de perto essa cena. Confesso quando falaram assim, tem a Vivian para batizar. A Manu falou, olha, a Vivian também quer ser batizada. Eu falei, mas a Vivian já não é batizada? Não, ela está estudando com o pai dela. Porque a Vivian, ela transmite uma luz que irradia dos altos céus. A Vivian, ela lida diferente com a turma dela. Ela é nítida a forma como ela transmite missão dentro da escola adventista. Isso é dela. O sorriso dela é um sorriso dos santos anjos. Todos os nossos alunos têm suas características especiais. E a Vivian tem essa característica. Por isso que eu imaginava, ela já era batizada. Mas ela optou em agora demonstrar isso publicamente, nitidamente. E nessa semana eu dei aula na turma dela, não foi? E a gente falou desse momento, desse batismo. E hoje ela está seguindo o exemplo do maior herói da vida dela, que é Cristo Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, a olhar e a ouvir o som de chuva, que essa mesma chuva que cai sobre a terra e nessa cidade, seja a representação do Espírito Santo caindo nesse lugar. E que esse Espírito Santo inunde o coração da Vivian e jamais venha se acabar. E para uma nova vida, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que ela seja uma menina, uma adolescente, uma futura mulher segundo o teu coração. Eu a batizo como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dois alunos, duas famílias,
estão lutando e continuarão lutando pela salvação de seus filhos. Mas essa luta, Carol e Manu, Bruno, João, ela vai se apertar um pouquinho mais, porque o inimigo não está feliz com essa situação. Então orientem, abram a Bíblia, ajude eles dentro de casa, ore junto com eles. Mas nesse momento tudo que Deus queria, que nós queríamos é que o céu se abrisse e a eternidade agora acontecesse nesse momento. E enquanto vocês trabalham e colocam eles sobre nossas mãos, sobre nossas responsabilidades, os professores vão fazer a parte dela. Aquilo que compete, mesmo que seja apenas 40% do nosso currículo, os professores estarão lutando pela vida deles. Por isso que nesse momento eu queria colocar algo sobre a cabeça de vocês, representando a eternidade. E eu vou chamar a professora do André e a professora da Vivian, que venham aqui à frente. A professora do André está trazendo algo igual a da professora da Vivian. A professora Karine é a professora do André. E a professora Juliana é a professora da Vivian. E elas estão trazendo nesse momento a representatividade de coroas, que é a razão de ser. É por essa razão que os pais de vocês lutam todos os dias e oram por vocês, para que vocês possam receber não das minhas mãos, não essa daqui, mas uma melhor, de ouro puro real. Na eternidade, você, André, você, Vivian, eu, todos nós teremos coroas que quem vai entregar e colocar na nossa cabeça é o próprio Deus. Hoje, a eternidade se alegra com vocês. E nesse momento, o nome de vocês, por meio desse batismo, acabou de ser escrito no livro da vida. E por isso que eu vou pedir para que alguém entre nesse momento representando esse livro da vida. Nós temos anjos que vão entrar nesse momento com o nome de vocês escrito em uma escrita dourada. E o nome de vocês nessa escrita dourada significa exatamente isso. Vivian e André. Não vai ser esse nome, tá? Não sei se já contaram, mas na eternidade a gente vai mudar de nome. Vai ser um novo nome. Mas enquanto a gente não sabe, esses serão o nome de vocês aqui na terra. Esse é o seu nome, que acaba de estar registrado no livro da eternidade. E aqui está o seu nome. Que a eternidade possa, em hipótese alguma, em nenhum momento, apagar o nome de vocês do livro da vida. Deixar minha
Rihanna cantou, ela não pode, em hipótese alguma, se apagar. Ora pode estar uma chama viva, ora ela pode talvez parecer enfraquecer. Mas quando a escola de Deus clama pelo poder do Espírito Santo, essa chama ela vai se alastrar. Quando a igreja de Deus ora para que o Espírito Santo desça como labareda de fogo, essa luz, ela se tornará uma luz santa a iluminar. E essa igreja é uma luz nesse bairro, essa igreja é uma luz nessa comunidade, essa igreja é uma luz a brilhar. A presença de Deus se encontra nessa igreja, mas essa mesma luz se encontra dentro da nossa escola. A mesma luz, o mesmo Espírito Santo que é derramado nessa igreja, é derramado também na nossa escola. E é por isso que o meu apelo para você como família, para você como membro dessa igreja: mas eu não tenho filho na idade escolar, hoje eu não tenho mais filhos. Não cesse as suas orações pela nossa escola. Não cesse de dobrar os seus joelhos e pedir que o Espírito Santo recaia também sobre a nossa escola. Porque lá existem professores, homens e mulheres, que precisam continuar educando não só os filhos da igreja, porque nós não atendemos somente filhos da igreja. Existem muitos, a grande maioria, 80% dos nossos alunos não são adventistas. A grande maioria não tem pai ou mamãe que cuida da religiosidade. E o único contato que eles têm com a Bíblia de Deus é quando a professora canta, quando a professora conta uma história, quando a professora faz a meditação antes de iniciar a aula. Se você não tem um filho na educação, ore pela educação, para que a gente continue também cumprindo a missão de Deus, de segunda a sexta, em sala de aula. Que o mesmo Espírito Santo que recai sobre essa igreja possa recair sobre a nossa escola. Sejam vocês agentes, influenciadores, propagadores da mensagem de Deus, e que essa mensagem também seja pela educação adventista. Nossa escola não é pequena, ela tem o tamanho que Deus quer que ela tenha. Mas ela tem a porção dobrada do Espírito Santo. Nesse momento eu queria que a igreja se colocasse de pé para entoarmos um louvor que se chama Milagres. E se você que é servidor, que você que está com a sua camisa da educação que você veio, que você venha aqui à frente nesse momento e entoie esse louvor do Adoradores, volume 3, com o título Milagres. Pode vir os alunos e os funcionários da escola aqui na frente para juntos cantarmos esse louvor. Tira de mim o que
ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Nesse momento eu queria que a família do André, pai e a mãe, entrassem aqui. E eles vão entregar um presente nesse momento. A mãe vai entregar o balão, André. Significa que nesse dia é um dia de festa, tá? Então, é o seu nascimento, uma nova data para você lembrar. Por isso, o símbolo da festividade. E o seu pai vai entregar também um presente, que é a sua nova Bíblia. Essa Bíblia, André, ela é a sua espada. É com ela que você precisa guerrear. Comece lendo pequenos versos, comece decorando cada vez mais, mas nunca deixe de usar essa arma. Nunca deixe de abrir a Bíblia. Se seu pai e sua mãe algum dia esquecer, você também pode relembrar eles de estudarem juntos os versos dessa Bíblia. E se tiver alguma dúvida, a igreja, seus pais, o pastor, sempre está aqui para te ajudar e te auxiliar nos versos bíblicos. Cadê a Manu e o Bruno também, a família da Bíblia? Você vai ganhar a mesma coisa, não se preocupe. Só o seu nome é diferente, mas também é dia de festa, é dia de alegria. E olha quem está trazendo para você o seu balão. Mais um presente para você. Por ser festividade, a alegria da família, seu pai também vai te entregar a sua nova Bíblia. E eu digo a mesma coisa, Bíblia. Não deixa de usar essa arma dentro de casa. Utilize ela para, quando preciso for, ajudar a ensinar seus amigos. Quando preciso for, ajudar a testemunhar a luz de Deus através da palavra. Feche os olhos, vamos terminar com uma oração no nosso verso.
Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento a igreja acaba de testemunhar, os céus acabam de glorificar a entrega, a vida da Vivian e do André. O que o Senhor, Pai, colocou na mão dessas famílias, os filhos, a preciosidade deles, nesse momento eles acabam de dar um passo em tua direção, demonstrando, comprovando para a igreja e para o público de uma forma geral que essas famílias têm se armado contra as correntes, contra o inimigo de Deus nessa terra. Eles acabaram de entregar a vida como selo, como compromisso de que continuarão crescendo como menino, como menina, segundo o teu coração. Pai, quando preciso for, se eles vierem a cair, que a sua mão poderosa os levante. Quando preciso for, que eles chorarem, que sua mão poderosa enxugue cada lágrima. Mas a cada vitória, mas a cada conquista espiritual, que seja o Senhor também a estar ao lado deles, se alegrando a cada novo amanhecer. Que eles possam ter os primeiros passos de uma experiência espiritual, mesmo sendo pequenos. Que a luz de cada um deles, Senhor, continue a brilhar. Tudo para a tua honra, para a tua glória, em nome do amor de Jesus.